E agora, retornamos com os grupos de animais. Vamos falar sobre o filo Echinodermata, ou também conhecido como Echinodermos. Eu sou o professor Marcos Bancilon, da matéria de Biologia 2, do Colégio Alternativa. Esse capítulo é o capítulo 19, primeira série única, e a nossa aula será a aula 16. Bom, falando sobre esse grupo, que é um grupo bem peculiar e bem interessante, e analisando, inclusive, dentro do contexto do grupo a filogenética, né, podemos perceber que o grupo Echinodermata é um grupo que, dentro da associação com os demais filos animais, existe um grande hiato. O que é esse hiato? Uma espécie de abertura. É como se, assim, eu tivesse o último grupo, que seria o grupo dos artrópodes, né? E a partir do grupo de artrópodes eu tenho uma grande quantidade de grupos que desapareceram até que se chegasse a esse grupo atual conhecido como equinodermos, né? Os equinodermos são os primeiros grupos a receberem a característica da notocorda, né? Eles são similares, eles estão mais próximos dos cordados, que são os próximos grupos animais que iremos estudar, do que dos demais grupos, né? Esses grupos de cordados, a gente também percebe que a partir de agora, todos os animais serão considerados deuterostomatos. Se a gente tinha aquela característica da protostomia nos grupos anteriores, o grupo dos cordados ele passa a ser diferente. Por quê? Porque o blastóporo, lá da blástula, ele vai construir o ânus e não mais a boca, como a gente via em todos os grupos até o momento, tá? Os representantes principais desse grupo vocês conhecem, né? A estrela do mar, que é comumente vista aí nas regiões de Maceió, das regiões onde a gente tem áreas de alimentação, além também dos ouriços, que também são muito diversificados, tá? A gente pode ver que existe uma grande quantidade desses ouriços e tamanhos, formas diferentes. Além do ouriço também eu tenho a bolacha de praia, que é aquele determinado equinodermo que parece uma estrela do mar, só que em formato arredondado. Os lírios do mar, que são esses equinodermos que lembram, na verdade, plantas, mas que são animais, né? Inclusive, eles se locomovem. Os pepinos do mar, que são compridos, aí, que tem essa formação cilíndrica e essas pontuações. Uma questão interessante do pepino do mar é que no momento que você pega ele, né, se você entrar em contato com o pepino do mar, ele desfaz o sistema digestório e aí ele libera na água para poder tentar fugir, tá? E os ofiuros, que são essas estrelas também chamadas de serpentes do mar, porque recebem esse nome, porque na verdade tem essa característica de serem bem afilados e as pedicelárias, que são os pés articulados desse grupo, são bem finos, lembrando o cílio, assim como a gente vê para o lírio do mar. Tá? Todos esses indivíduos estão dentro do grupo Echinodermata e vão possuir representantes muito expressivos aí em todas as partes do planeta. Eles são um filo considerado cosmopolita, eu tenho em diversas áreas do globo. Tá? Os Echinodermata, a gente vem do grego equinos, que significa espinho, e dermato, que vem de pele. Esse grupo tem celoma verdadeiro, que a gente inclusive passa a perceber que o celoma ele já vai se aperfeiçoando lá de anelídeo até o momento, né? E os líquidos internos desse celoma, eles são isotônicos com o mar, ou seja, o mar vai controlar esses líquidos no interior dos equinodermos, e inclusive esses líquidos, né, esses líquidos internos associados à água do mar, que trabalham no processo de circulação dentro do animal. A gente vai perceber isso, né, que esse grupo vai possuir um sistema circulatório muito específico. Outra questão interessante é que esse líquido também vai ajudar no processo de regulação osmótica, em comparação ao ambiente, né, um ambiente mais salino ou menos salino, né, a concentração salina do ambiente onde o grupo está inserido. Existe um abundante registro fóssil do grupo, porque eles vão possuir aí uma estrutura que, na verdade, ela se assemelha a um esqueleto, né? Muitos deles vão ter um exoesqueleto externo, no caso, a gente vai perceber que existe uma espécie de estrutura realmente muito bem fixa, né? Muito bem resistente, que fez com que esse registro ele ficasse e fosse abundante, né? E eles foram estudados com base nesse estudo, foram entendidos, compreendidos com base nesse estudo. As mais antigas formas desses indivíduos vão datar aí do Cambriano, entre 505 e 570 milhões de anos. Vários grupos já foram extintos, como a gente já falou, até que se chegue a Echinodermata existe um grande hiato, e esse hiato ele ainda não foi totalmente preenchido, né? Que são os chamados elos perdidos, para que se monte a conexão entre os chordata,
os equinodermos e também os grupos mais antigos de invertebrata. Não esqueçam, equinodermata está dentro do grupo invertebrata. Os dois dos gêneros mais encontrados, aí, mais antigos encontrados, são o Helioplacus e o Eocistes. Tá? Além de serem invertebrados, eles também são triblásticos, ou seja, vão possuir 3 folhetos embrionários, possuem celoma, e existe uma característica que vai relacionar, né, como eu falei, essa ligação com os chamados cordados, né? Desculpa, eu tinha dito que eles tinham notocorda, mas na verdade eles não possuem. A característica que aproxima esse grupo de equinodermo aos cordata é justamente a deuterostomia, o fato de que o blastóporo vai construir o ânus e não a boca. A origem do celoma vem a partir, como a gente já falou, da invaginação, né, da estrutura lá na gastrulação, e o teto do intestino primitivo, né, vai ser constituído a partir dessa estrutura aí, que é chamada de arquêntero. Além disso, tanto equinodermos quanto cordados vão possuir o chamado endoesqueleto. Então, essa característica da portabilidade do endoesqueleto é que possibilitou o estudo dos grupos mais antigos de cordados. É por isso, inclusive, que existe uma grande quantidade de registro desses animais. Quando a gente relaciona o fato da simetria, a gente estuda a simetria de cordado separado. Por quê? Porque a simetria que é levada em consideração é a simetria da larva. Então a gente para analisar que o indivíduo adulto ele tem uma simetria radial, como é o caso, por exemplo, da estrela do mar, que é inclusive pentarradial. Ela tem as divisões, né, em 5 braços. Já na larva jovem, eu posso perceber que existe uma simetria bilateral. Eu posso dividir essa larva no meio, né, e ela vai formar 2 metades iguais, sendo que as 2 metades formadas, né, dependendo da divisão, não serão iguais às demais, tá? Então, a gente diz que a simetria desse grupo é primária, né, que é a simetria da larva, então ela é bilateral, e é ela que é levada em consideração quando se analisam os grupos de equinodermos. Devido ao modo de vida, né, e dessa simetria pentarradial, a gente não tem como distinguir nesses organismos qual é a parte anterior e qual é a parte posterior. Então, esses animais, mesmo sendo bilaterais, eles têm essa dificuldade na identificação. O que a gente pode utilizar é a superfície oral, onde se encontra a boca, e aboral, onde se encontra o ânus, né? Então eu tenho as superfícies oral e aboral, tá? Para se perceber o filo, a gente não tem como destacar o que é cabeça e o que é pés, né? Como a gente viu, por exemplo, lá diferente em molusco, tá? Bom, e aí a gente, analisando, a gente pode perceber que dentro do contexto da classificação, eu tenho 4 classes. A esteleroide, que é onde dentro eu vou encontrar a subclasse asteroide, que são das estrelas do mar. A subclasse ofiuroide, que é onde eu vou encontrar os ofiuros, que são as serpentes do mar. A gequinoide, onde eu encontro os ouriços e as bolachas de praia. A holoturoide, onde a gente vai encontrar as holotúrias, que são os pepinos do mar, e a crinoide, onde estão os grupos de lírios do mar. Aqui eu posso ver as astérias, que são as estrelas, holotúria, os pepinos, o equinus, né, que é o equinoide, os ouriços, o atédon, que é o chamado crinoide, que é o lírio do mar, e o ofiuroide, que vai encontrar aqui o ofiuro, que também é conhecido como serpente do mar. Na subclasse asteroide, a gente vai perceber que existe, dentro do contexto do organismo, um disco que é central, e a partir desse disco central eu tenho a ramificação dos braços. Geralmente os braços serão mais afilados e vão incorrer em uma nítida separação. Você vê o exato ponto onde se separam esses braços. Eles vão viver desde a linha das marés, ou seja, em regiões mais próximas à praia, e até a profundidade de 7.630 metros, né? Ou seja, eu posso encontrar indivíduos que estão lá em profundidades muito grandes. As colorações elas são muito variadas, os tamanhos também podem variar. Eu posso ter uma variação de geralmente 1,83 centímetros de diâmetro ou 95 centímetros de diâmetro, né? A gente vai ter essas variações. O corpo vai ser revestido por uma epiderme e no interior desse corpo eu tenho um endoesqueleto que é resistente e é duro, mas vai ser formado por fibras colágenas, né? Além dessas fibras colágenas, eu também tenho alguns pequenos ossículos calcários.
A superfície aboral, aquela que vai estar voltada para o ânus, ela vai ser rica em espinhos que vão fazer parte do esqueleto. E um detalhe interessante, além dos espinhos, eu também vou encontrar as pedicelárias, tá? Que vão auxiliar no processo não só de locomoção, mas de limpeza do corpo do animal. Além de tudo, desses espinhos, né, eu tenho aí pequenas e moles estruturas dérmicas, que são as pápulas, vão se projetar aí a partir das cavidades do corpo e auxiliam no processo de troca gasosa e também da excreção, que geralmente acontece por difusão com o meio, né? Diferença de potencial osmótico. O meio pode ser menos carregado e o meio interno mais carregado, e aí ele acaba liberando essas excretas, ou então realizando a troca de O2 por CO2, tá? Entre as pápulas, que são essas estruturas moles, como a gente já falou, e ao redor dos espinhos estão as pedicelárias, que eu disse, né? Elas vão funcionar como uma espécie de pinça e elas vão removendo da estrutura do corpo do animal restos alimentares ou então sujeiras, né? Sujeira. Elas vão fazendo essa demoção e auxiliam também essas pedicelárias na captura do alimento. Eles vão apreender muito melhor o alimento. O ânus vai ser uma pequena abertura que vai estar voltada à região central, né? Chamada de região aboral, e nessas proximidades do ânus a gente encontra um canal conhecido como canal madrepórico. Esse canal madrepórico, a gente vai perceber lá na frente, posteriormente, que ele vai ter uma relação com o processo de circulação do material, né, que ajuda nessas trocas, também inclusive na locomoção do animal, na apreensão do alimento. Então esse canal madrepórico ele tem uma função importantíssima, principalmente com relação à movimentação dos asteroides, tá? Além do canal madrepórico, na região oral eu vou encontrar também o esôfago, que vai estar disposto aí na região central, desse disco central, e vai enrolar esse disco, inclusive, e a continuidade desse esôfago é o estômago, né, que na verdade depois vai ser finalizado por um intestino, e posteriormente ele tem a saída voltada para o ânus. Isso a gente vai trabalhar mais adiante, certo? Na próxima classe, os ofiuroides, a gente vê que o principal organismo é essa estrela serpente, ou também conhecida como serpente do mar. Possui esse disco central, que a gente pode ver a disposição de pequenos dentes, e essa placa que a gente encontra aí, né, próximo à boca, onde a gente vai ver o canal madrepórico, também chamado de madreporito, tá? Pode ser os dois nomes podem ser utilizados. E a gente vê que na disposição desse disco central, eu tenho associado ao disco central 5 braços, né, que vão estar distintos, e são longos e bem finos, por isso que eles são chamados de serpente do mar, porque lembra mesmo uma serpente, e também articulados. Vão estar associados a esses pés, né, a esses braços, pequenos pés chamados de pés ambulacrais. Esses indivíduos, nem os asteroides, vão possuir ventosas, não vão possuir, tá? O deslocamento é feito por acionamento desses braços, que auxiliam, né, na locomoção. Geralmente os braços eles puxam o meio, né, e aí deslocam a estrutura do disco, tá? Quando se rompem esses braços, pode ocorrer um processo de formação de novos braços a partir da regeneração. Os pés ambulacrais também são estruturas sensitivas, ligadas aí ao sistema nervoso, e eles auxiliam na respiração, realizando, no caso, auxiliando nesse processo de troca gasosa. Também podem conduzir o alimento até a boca, ou seja, ele captura o alimento com o braço, e aí ele consegue levar à boca. Isso é muito comum em pequenos crustáceos, porque esses ofiuros eles são pequenos, tá? Então isso é muito comum em crustáceo. Ele enrola o crustáceo e leva até a boca para ser digerido, tá? E olha aí, além de tudo, essa superfície oral, que é voltada à boca, tem essas placas móveis, né, que vão atuar como maxilas para processar o alimento. Como eu já tinha falado, desculpe, o madreporito vai ser essa estrutura que vai se localizar aí na superfície oral e permite a entrada da água no sistema que tanto os asteroides como os ofiuroides e os demais vão possuir. Isso está dentro do grupo equinoderno, tá? Que é esse sistema conhecido como sistema hidrovascular, ou seja, esse grupo não tem uma vascularização própria. A vascularização é de competência desse sistema hidrovascular que está associada à água do mar, ou seja, a água do mar adentra o corpo do animal e realiza circulação pelas estruturas, tá? Outro detalhe, o madreporito também pode impedir
a entrada de grão de areia, pedaços de sílica e às vezes quartos ou então outros componentes, como o resto de outros animais, né, nesse sistema hidrovascular, o que garante e faz com que a vascularização ela seja completa, né, e muito importante no deslocamento desses grupos de equinodermos. A próxima classe são os equinoides, são muito comuns, a gente já encontrou várias vezes, principalmente no litoral alagoano tem muito, né, que são os ouriços do mar e também as bolachas de praia. Esse grupo ele vai possuir uma simetria radial não mais pentarradial, como a gente vê lá para as estrelas, né, nem para os ofiuros, mas toda a estrutura do animal, desse equinodermo, ela vai estar associada a espinhos, né, e aos pés ambulacrais, que vão auxiliar no processo de deslocamento, tá? Além de tudo, eu também tenho as pedicelárias, que vão atuar na limpeza junto com os pés ambulacrais, né, para retirada de restos de outros componentes, né? E essas bolachas, que são chamadas de bolachas de praias, elas são equinoides, porque do grupo equinoide, irregulares. Geralmente elas são achatadas, diferente do que a gente vê lá para o ouriço, que é redondão, bonitão, parece uma bola cheia de espinho, né? As bolachas de praia elas são fininhas, né? Achatadas e tem formato discoide ou disciforme, como o slide está falando. O esqueleto vai ser formado por placas fundidas, isso é bem interessante, quando o animal morre, dá para perceber cada um dos segmentos que são associados, né, fundidos, e um detalhe, ele vai possuir uma carapaça interna, que é constituída por calcário, e eles não irão possuir braços, né, como se os braços tivessem desaparecido. No ouriço também existe o tubo digestório, como eu falei, vai ficar enrolado dentro da carapaça, associado a uma boca e terminado, né, finalizado por um ânus. Dentro da boca existem 5 dentes que são fortes e estão voltados para baixo, certo? A parte posterior, no caso a parte de cima, que quando a gente olha o ouriço de cima, é onde eu tenho a região lá do ânus, né, por onde ele vai realizar o processo de excreção. E também associado a essa boca, esses dentes que a gente está vendo aí, que vão triturar esse alimento, são chamados de lanterna de Aristóteles. Tá? A gente, analisando essa lanterna, quando a gente olha bem de perto esses dentes, né, a impressão que a gente tem é que lembra uma lanterna daquela de 4 lados, tá? Que a gente vê comumente associada à antiguidade, né? Onde a gente vê os vidros lá associados a ela, a luz, geralmente fogo dentro, né? É muito similar. E na ponta dessa estrutura da lanterna de Aristóteles, tem esses dentes que auxiliam no processo de raspagem do substrato. Eles vão... É por isso que você vê o ouriço muito lentamente se locomovendo lá na estrutura dos corais, né? Ali existe uma grande quantidade de algas e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a raspagem com esse dente para poder se alimentar. Os pés ambulacrais são longos e responsáveis aí pela fixação e locomoção, né? Já as pedicelárias, como eu falei, vão remover lavas de organismo, restos alimentares, partículas que às vezes vão aderir por causa dos espinhos, tá? E alguns vão possuir uma glândula de veneno, que nesse caso pode causar febre, pode ser paralisante em um indivíduo que, no caso, o ouriço ou a própria bolacha da praia queira se alimentar, certo? Holotúria, esse grupo que a gente vai ver, esse grupo é cilíndrico, são chamados de pepinos do mar por causa desse formato, e o eixo do corpo do animal é alongado. Ele tem também um eixo chamado de oral aboral, ou seja, ele tem uma boca e um ânus, né? Vão permanecer aí a estrutura desse eixo apoiadas em um dos lados. Diversas espécies vão possuir essa questão da bilateralidade, a simetria bilateral no estágio adulto. Os demais vão apresentar a bilateralidade no estágio larval. Holotúrias, ou seja, holoturoide, vai apresentar essa simetria em todas as fases da vida, tá? Eles vão se alimentar geralmente de plânctons ou então de detritos colhidos por esses tentáculos, que vão ser projetados aí da região anal, certo? E o esôfago do animal ele é bem curto. Geralmente vai ser alargado em um determinado ponto, e esse ponto alargado é o estômago, onde ali vai ocorrer a recepção de uma grande quantidade de sucos enzimáticos para o processamento do alimento. Após o estômago, eu tenho um intestino que também é longo, geralmente vai estar enrolado, né, pregueado, e vai se estender até o final, onde ao ânus eu tenho preso uma estrutura de cloaca que vai ser revestida de músculos, né, e que auxiliam tanto no processo reprodutivo como no processo de excreção, no caso da eliminação das excretas nitrogenadas.
Os pés ambulacrais, nesse grupo, vão ter função tátil e respiratória, vão auxiliar nessas trocas, né, gasosas e também na identificação da estrutura da superfície. E essas árvores respiratórias, né, vão ser esses tubos ramificados que saem da cloaca para a região do celoma. E é engraçado que ele vai atuar tanto na respiração como na excreção. Então, assim, lá na cloaca, preso à cloaca, eu tenho esses tubos, né, que são esses tubos ramificados, funcionando como uma espécie de árvore, que coletam o oxigênio do meio e trocam pelo CO2. O celoma desse tipo de animal é bem espaçoso e vai ser preenchido por líquidos celomáticos, tá? Na reprodução, eles são dioicos. Algumas espécies são monóicos, isso é específico, no caso são alguns indivíduos dentro do grupo que são dos holotúrios, que são monóicos, os demais gêneros de espécies são considerados dioicos. A fecundação vai ser externa, ou seja, esses grupos vão lançar os espermatozoides no exterior e o óvulo lá no exterior. Os dois gametas se encontram, dando origem a uma larva que vai ser livre e natante. Essa larva presente nos holotúrios é chamada de auriculária, tá? Vão possuir órgãos especiais chamados órgãos de Cuvier, que vão ficar presos ao reto e têm a função de imobilizar. Eles lançam diversas estruturas que lembram uma massa pegajosa, adesiva, né, que gruda no indivíduo. Tá? E aí quando gruda nesse indivíduo, o que acontece? Esse indivíduo ele não consegue se deslocar. E isso vai funcionar tanto para defesa como para a captura de alimentos. Pessoal, o que vocês estão vendo ali em branco não é o órgão de Cuvier não, tá? Isso aí é a árvore respiratória. O órgão de Cuvier é uma massa mesmo pegajosa, tá? Ele lança essa massa, que geralmente vão ser os órgãos destruídos, né? E posteriormente, claro, isso vai se regenerar, tá? Outras espécies podem romper parte do corpo e eliminar aí esses órgãos que vão se regenerar. É bem interessante que esse grupo ele tem uma forma de defesa de captura de alimento bem precisa, né? O órgão de Cuvier pode ser essa massa, ou então ele pega tipo o intestino, o fígado, degenera todo e aí sai pelo ânus e forma também essa massa que gruda na presa ou no predador. Se for uma presa, ele vai capturar. Se for um predador, ele consegue se afastar, ele consegue fugir, certo? E aí, o grupo dos crinoides, são chamados lírios do mar. É muito bonito, né? O deslocamento, inclusive, desses indivíduos, mas geralmente eles vão estar associados a um substrato. Eles são livres, natantes em uma determinada época da vida, possuem essas ramificações formadas por cílios aglomerados, são conhecidos como cirros. Tá? Durante parte da vida eles podem viver geralmente na linha de maré baixa e podem chegar até 3.600 metros de profundidade. Os adultos são vágeis, né? Vão se locomover livremente. Inclusive tem vídeos na internet mostrando essas locomoções. É muito bonito. Eles vão possuir aí a estrutura desse disco, que é pentarradial também. Pentagonal, desculpe, e tem um cálice associado a esse disco, né, do qual vão ramificar diversos braços, que vão ser flexíveis e vão possuir pequenas ramificações laterais conhecidas como pínulas. Os crinoides vão ser desprovidos das chamadas pedicelárias, ou seja, eles não vão ter aquelas estruturas de limpeza corporal ou de troca gasosa, tá? Só para que vocês entendam. Isso aí é um crinoide, como ele está mostrando. Aí eu tenho a região do disco pentagonal, você perceba que tem os lados, e vários braços associados. Eu acredito que 2 em cada um, né, dos lados do pentágono aí, tá? Só para que vocês entendam como ele é construído. Existem outros que são mais bem elaborados, que a gente inclusive consegue ver que eles conseguem bater esses pés e com isso se deslocar livre e natante, tá? Na morfofisiologia dos equinodermos, existe um sistema especial, conhecido como sistema ambulacrário, e ele só é existente nos equinodermos. Inclusive é por isso que a gente tenta definir outros grupos próximos ao equinodermo e não encontra, porque veja como essa estrutura é muito específica, é muito própria do grupo. A gente pode ver inclusive que é um sistema de canais, né, associados aí a ele, e existem diversas ampolas que vão estar cheias, preenchidas no caso de água, ou não, né? Elas podem ter níveis diferentes, o que auxilia nesse processo de locomoção do tecido, conforme eu tenho aí essas ampolas preenchidas, né? Ou seja, a gente vai ter uma espécie de turgescência na área, isso incha o braço e faz com que ele possa se deslocar. É bem interessante a mecânica do sistema ambulacrário. E aí é onde a gente vê o seguinte,
Esse sistema ambulacrário, ele é um sistema aquífero, que sempre vai estar associado à água do mar. E essas bolas que vocês estão vendo aí são as ampolas. Elas podem estar cheias, meio cheias, totalmente vazias, isso vai variar. E é isso que, inclusive, vai dar as ondulações que determinam a movimentação, né? Também as ampolas vão estar associadas aos chamados pés ambulacrais, né? E dentro do contexto do sistema eu tenho a placa madrepórica, também chamada de madreporite, que a gente já falou. Ela vai filtrar água e impedir a entrada de sílica, na verdade silicatos, restos de animais, areia, para que esse canal consiga operar muito bem. Nos asteroides, o madreporite ele está na superfície aboral, ou seja, voltada ao ânus, e essa água vai penetrar a partir desses poros do madreporito, chegando ao chamado canal pétreo, vai descer na região do canal anelar, que é esse canal aí em forma de anel que vocês estão vendo, né? Vai circular, ele vai estar localizado ao redor da boca, né? Também vai estar associado ao intestino. Não é que ele vai estar preso ou a água vai entrar para o intestino, não, tá? É que ele vai estar próximo do intestino, circundando o intestino. Esses canais radiais vão emergir aí do chamado canal circular, que é o canal central, tá? Para todas as partes do animal, ou seja, para todas as ramificações de braços. E aí, basicamente, cada ampola dessa está associada a um pé ambulacrário. Então, quando ocorre a dilatação da ampola bulbiosa, ou seja, porque ela é chamada de bulbiosa? Porque ela tem esse bulbo no final, ela vai se distender aí na região do celoma e a pressão faz com que a água venha a contrair a musculatura. Então perceba como é eficiente a mecânica dessas ampolas, tá? Para deslocamento do tecido. Isso vai forçar a água a penetrar nesses pés ambulacrários, né? E isso vai permitir também a contração e distensão da musculatura. Então é engraçado que quando está cheia, o músculo vai estar distendido e aí o movimento vai ocorrer, né? E aí ela pode ir esvaziando conforme o tempo e auxiliar nessa movimentação. O movimento é alternado, vai estender-se e contrair-se, né? Ou seja, vai entrar e sair água constantemente, o que leva a esse processo de locomoção dos animais. E é por isso que, inclusive, o sistema é chamado de sistema hidrovascular. Ele tem uma relação direta com o celoma, onde estão abrigados os órgãos, né? E também ele vai atuar como órgão sensorial, porque ele vai desempenhar, além de funções de locomoção, respiração, excreção, captura de alimento, uma detecção do chamado predador presa, tá? Ele tem dentro do contexto desse sistema hidrovascular existem órgãos sensíveis que captam, né, feromônios de presa ou de predador, e aí o animal consegue distinguir se está sendo atacado ou então se existe alguma presa próxima. O sistema digestório da maioria deles é completo, com boca, estômago, esôfago, intestino, que no caso esôfago delgado, estômago, intestino estreito, e ao final é terminado por um ânus, né? No estômago eu tenho enzimas que vão atuar aí de maneira extracelular, então eu vou ter o processamento, a simplificação do alimento, tá? E também vão apresentar células que vão efetuar a endocitose. O que é isso? Captura desse alimento, essas células desse alimento simplificado, e digestão intracelular, ou seja, processamento do material que foi simplificado para ser enviado para todas as partes do animal. E também no estômago eu tenho algumas áreas de armazenamento de nutrientes. Essas estrelas do mar, elas têm nichos específicos, elas podem se alimentar das mais diversos tipos de alimento, né? No caso, eu tenho aí tanto estrelas como o ofiuro se alimentando, geralmente de moluscos, crustáceos, pequenos peixes. Isso vai variar nessa dieta. No caso dos equinoides, que são as estrelas do mar, as estrelas do mar não, os ouriços do mar e as bolachas de praia, né? Elas são mais filtradoras, ou então, no caso do ouriço, ele é raspador, porque ele raspa o fundo do substrato para obter as algas na qual ele se alimenta, né? O sistema digestório vai ser restrito ao estômago, que vai apresentar um fundo cego, uma parte aberta lá. Os crinoides vão ter o ânus e a boca, que vão desembocar na região oral, e esses animais eles vão ser fixados aí na região aboral, tá? No circulatório, a gente sabe que existe um líquido incolor que vai atuar nessa circulação dos nutrientes e que tem uma conexão com o sistema hidrovascular. Então,
esse sistema hidrovascular ele vai ser estabelecido, ele vai abastecer a circulação desse líquido incolor que é chamado de líquido celômico. Por quê? Porque ele está associado à cavidade celomática dos animais. Na excreção, a gente sabe que existe a eliminação de gás a partir das brânquias. Brânquias realizam trocas gasosas e também troca de produtos metabólicos, como a gente vê aí para os ouriços, né? E essa função ela também pode ser realizada por células específicas conhecidas como amebócitos, o que vão estar lá no líquido celomático. Esses amebócitos eles vão auxiliar no processo de captura de nutrientes por pinocitose, né? E trocas também gasosas aí, ou então trocas de nutrientes por esse mecanismo de alimentação e excreção, né? Intracelular. Perceba que esses amebócitos vão estar localizados no celoma, no chamado líquido celômico perivisceral, ou seja, do perímetro das vísceras, tá? E vai ter a capacidade, como eu falei, de fagocitar substâncias que vão estar se deslocando lá pelo celoma para os tecidos, né, associados, os tecidos circundantes do animal. As trocas gasosas são realizadas por meio da projeção da parede do corpo e também pelos chamados pés ambulacrais. A gente vem falando sobre os pés ambulacrais até agora. Esses pés ambulacrais, eles também têm a função de locomoção e vão contribuir para a eliminação de excretas, ou então dos restos metabólicos, de subprodutos do metabolismo do animal. Nos ouriços, há 5 pares de brânquias, que vão estar situados aí próximos ao madreporito, e elas vão atuar nessas trocas gasosas, absorvendo o oxigênio da água e trocando pelo CO2, né, da estrutura do corpo do animal. Ela vai passar para o fluido celômico e aí, dentro do contexto do fluido celômico, o que vai acontecer? O amebócito captura e faz a troca entre os tecidos. O amebócito é aquela célula que a gente acabou de falar, tá? Outro tipo de respiração também é aquele realizado por estruturas conhecidas como pápulas respiratórias. São pequenas invaginações que vão estar próximas aos espinhos, principalmente do corpo dos asteroides, na qual a gente vai ter a troca gasosa acontecendo, né? Eles vão ser responsáveis por essa troca gasosa. Na área retal, ou seja, do reto mesmo, lá próximo ao ânus, lá na cloaca dos pepinos do mar, existem projeções ramificadas que são as árvores respiratórias. Eles lançam para fora essas árvores para captar a maior quantidade de oxigênio possível e trocar por CO2. O ânus vai bombear água para dentro dessas estruturas para que essa troca seja efetuada, certo? Aqui a gente pode ver, inclusive, a estrutura do corpo, né? Olha aí, o sistema vascular aquilífero. Eu tenho os 5 braços dispostos, né? Olha lá, o estômago cardíaco, o estômago pilório, o conduto pilórico, o seco pilórico, né? Então perceba que eu tenho um intestino muito bem desenvolvido, muito bem dividido e tudo mais, tá? E logo associado abaixo, né, o sistema ambulacrário com o sistema hidrovascular, certo? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão reprodutiva dos equinodermos. Eles se reproduzem a partir desses diferentes tipos de larvas. Eu tenho larvas diferentes para cada grupo. Eu não vou especificar cada larva dessa, qual é. Eu coloquei a imagem para que vocês visualizassem como é bem diverso. Tá? Mas também associado a esse processo de reprodução eu tenho um sistema nervoso, né? Que vai ser composto por um cordão nervoso que vai circundar a boca, próximo do sistema hidrovascular, e vai irradiar para todos os canais. Aí, esses nervos vão irradiar por todos os canais do corpo do equinodermata. Tá? Os órgãos sensoriais são receptores químicos e táteis, que vão estar próximos à boca. Também próximos aos pés ambulacrais, lembra que eu falei que são órgãos sensitivos que detectam a presença do feromônio, né? A partir da absorção da água, eles detectam a presença ou não de algumas substâncias químicas específicas, e esse grupo não vai possuir um cérebro, tá? E também não vão ter aqueles gânglios organizados como a gente vê nos grupos anteriores, mas eles são capazes de coordenação e movimento muito bem elaborado, porque a gente sabe que o sistema hidrovascular tem essa questão, e também, né, claro, o sistema sensível associado a esse sistema hidrovascular, ele consegue compreender bem o espaço onde ele está associado, e na captura de alimento, na fuga de presas, ou de predadores. Quando eles são virados, por exemplo, se uma estrela do mar ela é virada ao contrário, a partir da estrutura desse sistema nervoso, né, ele consegue entender se está virado e para qual lado está virado e desvirar, né, ele consegue voltar à posição original. Na reprodução, como eu tinha falado, eles são dioicos em maioria, não existem órgãos copulatórios específicos.
As diferenças entre machos e fêmeas também não existem, né? O espermatozoide e o óvulo fazem fecundação externa, ou seja, são lançados na água, se encontram, a partir do encontro eles vão fecundar, formar um zigoto e aí serem liberados, né? Após a fecundação, a larva vai se desenvolver, como eu falei, são essas larvas diferentes. Aqui a gente está vendo vários tipos de larva, ó, bipinária, que geralmente é uma larva mais comum, é a larva bipinária, né? Eu também tenho aí a Plúteus, que é outra larva bem comum no grupo. Então perceba que são 2 tipos de larva que a gente vai ver aí associada a esses animais. O desenvolvimento é indireto, porque dessa larva eu tenho a metamorfose para o indivíduo adulto, e como eu falei, essas larvas passam por uma metamorfose complexa para se tornar um adulto no sistema radial. Porque eu tenho uma larva que é bilateral, ela é dividida em 2 metades. De repente ela vai se transformar naquele animal que tem uma simetria pentarradial, que no caso é a estrela do mar. Então ela precisa sofrer metamorfose até chegar naquele ponto. Algumas larvas são livre-natantes e é o principal mecanismo de dispersão, né? É como elas conseguem se deslocar para pontos mais distantes. Uma característica é a questão da capacidade regenerativa. Caso um equinodermo ele seja ferido, caso ele seja, sei lá, uma parte seja quebrada, ele consegue se regenerar em um novo indivíduo ali, né? Isso é bem particular desse grupo. Dizem, inclusive, que caso um braço de uma estrela do mar seja removido, ele consegue recompor esse braço. O corpo vai ser fragmentado, no caso, nesse processo de regeneração, e esses pedaços eles podem originar 2 ou mais estrelas, no caso, que são os asteroides, os indivíduos aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um capítulo mais curto, deu para sintetizá-lo muito aí, tá? E fica essa brincadeira aí com a Mafalda, a tirinha para vocês acharem divertido, tá? Beleza, pessoal, até mais. Muito obrigado.